estudantes de todo o Brasil, olá! Oi gente, meu nome é Pamela Rocha, tenho 19 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo que me foi muito pedido no meu vídeo de como estudar matemática, que é como estudar humanas. O pessoal pediu bastante como estudar humanas e como estudar natureza, tanto lá quanto no meu Estudigram. Eu vou até, se eu achar alguns prints, eu vou deixar aqui pra vocês verem que eu não estou mentindo. Mas, enfim, quando eles me pediram isso, eu vou ser bem sincera, assim, de cara eu pensei, cara, como que eu vou ensinar alguém a estudar humanas? Como que eu estudei humanas? Eu simplesmente sentei e estudei. Fiz exercício ali, teoria, e no primeiro, assim, em um primeiro momento eu pensei, cara, como que eu vou gravar um vídeo explicando como que eu estudei humanas? Mas eu pensei, como que você estuda? Você senta e estuda. Mas existem dicas que podem te ajudar a memorizar mais fácil, a entender o conteúdo mais fácil, sabe? A gravar coisinhas. Então, são essas dicas que eu vim trazer pra vocês. Eu tentei, assim, trazer tudo que eu lembrava de todas as coisas que eu fiz pra me ajudar bastante em humanas no ano passado, que foi o ano, assim, que eu realmente me dediquei pra estudar, pra passar por Enem. E eu vim trazer pra vocês. Qualquer coisa, se eu tiver esquecido alguma coisinha, eu vou postar lá nos stories do meu Estudigram, se eu lembrar mais pra frente. Ah, eu não falei tal coisa que eu também fazia em geografia, em história, por exemplo. Então, se você não me segue lá, me siga, é @vestibuleiros, eu posto bastante coisa legal lá. Antes de mais nada, eu quero dar algumas dicas gerais de como estudar não só para humanas, mas para natureza, para matemática, para linguagens, para todas as matérias. Assista às aulas, tire todas as suas dúvidas com o professor, não fique com dúvidas, não fique com vergonha de perguntar na sua aula online, na sua aula presencial, ninguém paga a sua mensalidade, ninguém estuda por você, ninguém vai te fazer aprovar, então perca essa vergonha. Faça bastante exercício das matérias, se for necessário faça resumos, faça mapas mentais. Uma coisa que eu friso muito aqui com vocês, macetes. Gente, façam macetes, macetes são vida. Eu já falei pra vocês naquele vídeo que eu deixei de macetes de geografia, eu vou deixar aqui em cima em algum desses lugares no card, pra vocês estudarem, lerem lá os macetes de geografia, comentarem quero macetes no vídeo e assim que bater 100 comentários eu vou vir trazer outros macetes. Provavelmente o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser de biologia. Façam simulados, corrijam os seus simulados, vejam por que vocês erraram. Se você marcou, ficou em dúvida entre duas, veja por que não é a que você marcou, por que é a outra alternativa. Tudo isso ajuda vocês. Quando vocês forem fazer um exercício, resolva ele como se você tivesse que explicar pra alguém, sabe? Não vá simplesmente, eu sei que é a letra D, beleza, mas por que não é A? Por que não é a B? Qual que é o erro da C? Qual que é o erro da letra E, sabe? O que tem no texto que eu posso justificar e comprovar meu argumento, sabe? Minha professora de interpretação de texto, todos os exercícios que ela ia resolver com a gente, ela usava essa técnica. E se você for parar pra pensar, é a forma certa de fazer, sabe? Ela me ensinou a pensar assim nos exercícios. E desde então, eu consigo aproveitar 100% de um exercício, porque eu não simplesmente faço o exercício pra acertar. Eu faço pra ter certeza de que se ele cair, eu não vou errar. A questão não é você fazer 1 milhão de exercícios, é talvez você fazer 100 exercícios, mas você fazer eles tão bem feitos que talvez os outros que vierem, que mesmo que sejam parecidos, que às vezes tenham só alguma diferença e tal, você vai acertar porque você não acertou simplesmente porque você sabia o conteúdo, você acertou porque além de você saber o conteúdo, você sabe explicar por que não é aquela outra alternativa, sabe? Então sempre faça os exercícios como se fosse pra explicar pra outra pessoa. Outra coisa que eu fazia também, se fosse um conteúdo que eu tinha um pouco mais de dificuldade, por exemplo, geografia, ou se eu precisava decorar alguma fórmula, alguma coisa, depois que eu estudava a teoria, pegava um post-itzinho daqueles quadradinhos, fazia tipo um mini resumo, na verdade não era nem resumo, era colocar palavras-chave pra quando eu tivesse em dúvida, quando eu quisesse revisar o conteúdo, eu só ficava ali relendo as palavras-chave. Então, por exemplo, se eu colocasse, sei lá, Revolução Russa, aí colocava lá, teses de abril. Era uma palavra-chave pra eu lembrar, mas eu tinha que saber o que eram as teses de abril, entendeu? Outra coisa que se aplica a todas as matérias, estudar as matérias que mais caem no Enem. Eu estou fazendo isso pra vocês, eu estou pegando todas as edições desde o Enem de 2009, tanto primeira quanto segunda aplicação, PPL também, pegando todos os conteúdos que mais caem e estou fazendo uma lista com os conteúdos que mais caem e os conteúdos que menos caem, pra vocês frisarem o que tem maior incidência no Enem. Talvez eu ainda demore um pouquinho, porque eu já estou incluindo nessa lista os Enems de 2019 também, primeira e segunda aplicação. E tem algumas questões que não é de um conteúdo só, são questões interdisciplinares, às vezes cobra mais de um conteúdo na mesma questão. Então acaba demorando um pouquinho mais. Mas creio que até a primeira semana de julho eu vou conseguir terminar.
e eu vou postar lá no meu Estudigram. Então, novamente, se você não me segue, me siga lá que eu vou postar todas as matérias recorrentes já atualizadas com o Enem do ano passado, de todas as matérias, linguagens, humanas, natureza, matemática, enfim. Outra coisa que eu fazia que me ajudava em todas as matérias, não só humanas, era quando eu ia lendo o exercício, eu já ia riscando, sabe, ali no comando da questão. É até uma estratégia de prova, é você riscar não tudo, mas o mais importante, pra, se caso for necessário, você reler alguma parte do texto pra poder voltar nas alternativas, você não tem que reler o texto inteiro, você só relê a parte mais importante e gastar menos tempo. E isso ajuda você também a manter maior concentração, sabe? Quando você vai escrevendo, você vai marcando, quando você vai riscando, assim, sublinhando, você se concentra mais, parece que você fica mais concentrado naquilo, sabe? Outra coisa que ajuda também é na resolução das questões. Quando você estiver fazendo alguma questão, você tem lá 5 alternativas, você tem certeza de que não são 3, você já elimina, já arrisca. Uma coisa que eu gostava de fazer bastante, principalmente em linguagens e humanas, era quando tinha uma alternativa lá. Aí, por exemplo, a figura de linguagem presente, a função da linguagem predominante no texto é qual? Aí eu colocava lá, eu riscava, não, essa não pode ser, e eu escrevia do lado. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Por causa daquilo, entendeu? Quando você meio que justifica pra você, parece que você internaliza mais, parece que você aprende mais, sabe? Com os exercícios. Então, aprender com os exercícios pra mim é a melhor forma, mas aprender direito, sabe? Como eu disse, riscando, sublinhando, explicando pra você, excluindo, mostrando pra você por que não é aquela, enfim. E por último, uma coisa que vale muito é fazer correlações. Eu vou mostrar pra vocês algumas correlações que eu fazia em humanas, mas assim, fazer correlação com tudo. Pode com palavras, com contextos históricos, vocês vão entender aqui que eu vou dar exemplos no vídeo. Mas, por exemplo, eu tinha muita dúvida questão de rochas, porque é muito decoreba, né, geografia física. Eu já deixei bem claro aqui pra vocês que eu odiava geografia física. E aí eu lembro que tinha uma rocha que era ígnea, que ela era sinônimo de uma das outras 3. Só que eu não sabia se era metamórfica, magmática ou se era sedimentar. Eu sempre confundia. E aí eu fazia a correlação. Ígnea tem o G mudo e magmática também tem o G mudo. Então, ígnea é sinônimo de magmática. Então, assim, vale fazer correlação com qualquer coisa. Isso vale pra qualquer matéria, sabe? Dando outro exemplo aqui agora de natureza, eu lembro que tinha a Taenia ansolium e a Taenia saginata. E aí, por exemplo, uma era do porco e uma era da vaca. Aí, como que você pensa? A solium é a que tem O. Porco, porco tem O. Saginata é a que tem A. Vaca, vaca tem A. Então, assim, vale fazer correlação com tudo, sabe? Essas são coisas, assim, bem simplesinhas que você faz, mas que ajuda pra caramba você a decorar muito do conteúdo. Bem, então vamos pro conteúdo em si. A primeira dica que eu vou dar pra vocês de como estudar humanas, antes de tudo, assim, de eu entrar nas matérias especificamente, não estude após o almoço. Se você começar a estudar após o almoço, você vai sentir muito sono, dá muito sono mesmo, ficar lendo textos deixa você muito cansado, então não estude após o almoço, tá? Tente começar com uma matéria tipo natureza ou matemática e depois, mais tarde, você faz humanas quando você estiver ali, né? E faça em completo silêncio também, porque ler texto não é fácil você ler com barulho, com pessoas conversando. Então, assim, por exemplo, se você quer resolver um exercício na sala de aula, não resolva de humanas nem de linguagem, você resolva de matemática, resolva de natureza. Eu acho que é mais fácil. Bem, então vamos lá. Primeira coisa, geografia. A principal dica que eu dou pra vocês são os macetes, que é o que eu sempre falo nos vídeos, porque é muito decoreba. E outra coisa que eu falo pra vocês é que vocês precisam estudar geografia prestando muita atenção na aula, perguntando, tirando as dúvidas. E pronto, fez os exercícios, ok. Você vai esquecer no decorrer do ano, você pode até fazer uma revisãozinha rápida no decorrer do ano. Mas assim, uma coisa que eu digo pra vocês é não ficarem se preocupando tanto, principalmente com a geografia física, sabe? Uma coisa que eu fiz ano passado foi, eu prestava muita atenção na aula, eu fazia os exercícios e tal, mas eu não ficava revisando, porque eu sabia que eu ia esquecer, era muito decoreba. Então, na semana do Enem de humanas, uma semana antes, eu peguei e intensifiquei geografia física. Peguei todos os macetes que eu tinha feito, peguei todos os mapas mentais que eu tinha feito, peguei todos os resumos, fiz um compilado e revisei aquilo tudo por uma semana. Eram coisas rápidas de serem feitas, porque como eu disse, são só palavras-chave, são só resumos, né, pra você estudar a matéria toda em si. E aí se eu via que eu tava esquecendo alguma coisa, que eu não estava lembrando, aí eu revisava só aquela parte do conteúdo. Então assim, não se preocupem com geografia. Eu trouxe até um exemplo aqui pra vocês, ó, de mapa mental que eu gostava de fazer de geografia, de rochas, enfim, só que esse daqui eu fiz no início do ano, eu já fiz grande demais. Se fosse atualmente, eu só colocaria, tipo, o resuminho mesmo, sabe? Bem. Antes, o meu mapa mental era só essa parte azul e preto. Essas partes de lápis que estão escritas aqui, ó, tá vendo? Isso daqui sabe o quê? Porque eu já tinha feito o mapa mental e quando o professor foi explicar, eu não copiei a matéria, eu simplesmente acrescentei umas coisinhas aqui no mapa mental. E aqui está todo o meu conteúdo de rochas
de geografia. Outra coisa que ajuda bastante também em geografia é você estudar e reparar a sua realidade, sabe? É uma coisa que ajuda tanto em geografia quanto em biologia. Então, por exemplo, às vezes você estuda solos, às vezes você estuda vegetação, às vezes você estuda climas, mas você não traz isso pra sua realidade, sabe? Então, quando você estudar climas, compara com a sua realidade, olha, sabe? Vê, aqui geralmente no meu estado, na minha cidade, é sempre muito quente. Por que será? Será que é porque tá muito distante do mar, sabe? Porque a maritimidade afeta nisso, tipo, tá tão distante? Será que é por causa desse outro fator, sabe? Quando você começa a se inserir no conteúdo, fica muito mais fácil. Às vezes eu estudava um tipo de solo, eu ia pra chácara e aí tava lá o solo todo vermelho e eu, assim, não reparava, sabe? Depois eu comecei a reparar. Por que o solo é vermelho? Porque o solo do cerrado é ácido. Por que o solo do cerrado é ácido? Porque tem acúmulo de alumínio. Eu nem lembro essa isso, viu, gente? Eu espero que eu não esteja errando aqui, faz muito tempo. A gente faz muito tempo que eu não estudo. Porque tem acúmulo de tal mineral, sei lá, enfim. E aí quando você começa a trazer essas coisas pro seu cotidiano, pra sua realidade, fica muito mais fácil de entender, sabe? É a mesma coisa da experiência que você faz com feijão lá na biologia. Você aprende alguma coisa com aquilo. Eu nunca fiz, eu acho que eu sou a única pessoa na Terra que nunca fez essa experiência na escola. Então assim, tente trazer pra sua realidade que fica muito mais fácil. A minha principal dica pra história é memorizar datas. Quando você memoriza datas, fica muito mais fácil de você entender o conteúdo. E como que eu memorizava datas? Eu gostava de fazer uma linha do tempo. Então eu colocava, por exemplo, de 1500 a 1822, por exemplo. Aí eu colocava todos os eventos que aconteceram naquela época. O que tava rolando na literatura? O que tava rolando na filosofia? O que estava rolando ali na geografia, sabe? É uma coisa muito interessante quando você pensa nas matérias de humanas em geral, sabe? Interdisciplinarmente. A gente é acostumado a estudar história em um dia, geografia em outro, filosofia em outro, mas a gente não entende que tudo que produziu o conteúdo da história, da geografia, da arte, da filosofia, da literatura, toda essa produção de conhecimento rolou em algum contexto. E qual contexto era esse? Ao invés de você tentar aprender tudo que cada matéria te oferece, por que você não entende o contexto e a partir do contexto você irradia seu conhecimento, sabe? Então, por exemplo, você vai estudar, sei lá, neoclassicismo. Por que eles queriam o neoclassicismo? Aí você já entende, já entra na literatura. Então por isso que existem essas características do neoclassicismo. Aí você traz pra história. Na época que estava tendo o neoclassicismo, o que acontecia? Eles estavam querendo voltar aos heróis, eles estavam querendo resgatar os heróis deles lá, da Grécia, de Roma. O Brasil tinha heróis? Não, porque antes de 1500 o Brasil não era descoberto. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a enaltecer o nosso herói, que no caso seria o nosso índio. E aí vem a questão do romantismo, sabe? Quando você começa a estudar tudo interdisciplinarmente, quando você começa a estudar história, geografia, literatura, filosofia, sociologia, tudo assim, junto, digamos assim, no mesmo contexto, fica muito mais fácil você aprender. E uma coisa que eu gostava bastante é de me imaginar na história, sabe? Eu gostava muito do meu professor Jeová, porque ele contava as histórias, e aí, tipo assim, ele te fazia entrar na história e parece que você tava vivendo aquilo, sabe? Quando você for estudar um conteúdo, for estudar Brasil regencial, se imagina, cara, se eu fosse um proprietário de terra nessa época, eu iria gostar dessa medida, o que eu iria fazer? Muitas coisas você deduz, assim, até na lógica, principalmente pra resolver questão, você deduz na lógica se imaginando no contexto, sabe? Isso ajuda pra caramba a decorar. E quando você vai memorizar datas, cara, vale de tudo. Às vezes você tenta decorar que a primeira era Vargas foi de 1930 a 1945. Como que você vai decorar isso? Sei lá. O final do número do meu telefone é 3045. Meu CPF termina em 14. É a Primeira Guerra Mundial. Vai tentando relacionar os números que você tem, sabe? Seu RG, seu CPF, seu número de telefone, sua senha do cartão, com datas, me ajuda pra caramba, de verdade. Parece que você vai fazer uma confusão no início, mas depois fica muito fácil de você decorar. Quando você pensar, desgoverno Vargas... é o final do meu telefone, é 3045. Então, assim, facilita pra caramba. Bem, a minha principal dica pra filosofia, as duas principais dicas, na verdade, a primeira, estudar ela concomitantemente com a história, porque, como eu disse, o contexto que produziu toda a produção filosófica foi o mesmo contexto que produziu toda a produção histórica. Então, assim, tente estudar juntos porque ajuda pra caramba. Não só com história, mas com sociologia também ajuda pra caramba, literatura, enfim. Mas, assim, a minha maior dica mesmo pra filosofia
estude por metáforas. Era a única forma que eu conseguia entender. Quando você tem um professor que faça isso pra você, ajuda pra caramba. No meu caso eu tive. E acho que foi por isso que eu tive tanta facilidade com ele, sabe? Quando ele explicava por metáforas, eu entendia tão bem, mas tão bem que eu não precisava revisar. Eu trouxe até um mapa mental pra vocês que eu fiz no inicinho do ano pra vocês entenderem. Então, por exemplo, eu ia estudar Aristóteles. Aí tem aqui, potência, pode ser. Ato, o que é? E aí, tipo, você lê isso e você pensa, o quê? Como assim? E aí eu fazia a metáfora. Por exemplo, uma caneta de plástico. O que é o ato da caneta de plástico? Ser uma caneta de plástico. Qual que é o ato? É o que ela é nesse exato momento. O que ela é? Uma caneta de plástico. A potência, o que pode ser? Do que ela é feita? Do plástico. O que esse plástico poderia ser? Poderia ser, sei lá, um pedaço de um notebook, ou poderia ser um brinquedo. É tudo aquilo que vem a ser. Então eu gostava de fazer bastante metáforas. Você pega lá as causas, tem causa eficiente, causa material, causa não sei o que lá. Você pega os conceitos e vai dando exemplos, sabe? Eu lembro que quando o meu professor foi explicar sobre hipotético e categórico do Kant, eu esqueci, é alguma coisa hipotética, alguma coisa categórico, mas enfim, eu vou deixar o nome aqui pra vocês. Eu lembro que quando ele explicou a primeira vez, eu fiquei tipo, não entendi. Mas aí depois ele deu um exemplo que me ajudou muito. Em um ele falou assim, você não estupra porque é errado, porque existe uma lei, porque você sabe que se você estuprar, você vai ser preso. E aí, no outro caso, você não estupra porque você não quer, porque você sabe que aquilo é imoral, e não necessariamente você não estupra porque existe uma lei, porque existe uma regra, porque existe uma consequência, mas porque a sua moralidade impede isso. E aí ele dividia. E aí quando você vai dando os exemplos, assim, quando você vai exemplificando, fazendo metáforas com o conteúdo, vai ficando muito mais fácil de você estudar. Você nem estuda mais o conteúdo em si, sabe? Você estuda só as metáforas, fica muito mais fácil. Sociologia, minha dica é estudar paralelamente com filosofia, fazer metáforas também. Por exemplo, você vai pegar lá, sei lá, os tipos de suicídios pra Durkheim. E aí você coloca lá suicídio anômico, suicídio egoísta, suicídio altruísta. Eu nem colocava o conceito, eu só colocava exemplo. Eu colocava lá suicídio altruísta. Aí você coloca um exemplo, sabe? Por exemplo, o exemplo lá do pessoal, acho que lá na Antártida, quando o cara vai ficando mais velho, ele sabe que tá virando um encosto pros outros, e aí ele se suicida pra ficar mais fácil a vida em comunidade dos outros. Ele se afasta do bando e morre sozinho. Eu colocava exemplos, sabe? Então, assim, eu nem estudava direito os conceitos, eu estudava por exemplos. Ajuda pra caramba, exemplos e metáforas. Tive que mexer na câmera, talvez mude o ângulo, mas enfim. Essa dica que eu tenho pra vocês, ela é simplesmente sensacional. Gente, ela é específica pra arte, mas ela ajuda em todas as matérias de humanas e ajuda também, inclusive, muito em literatura, que é, leia um livro História da Arte da Graça Proença. Eu vou deixar a foto do livro aqui, a capa. Gente, ele é simplesmente perfeito. Eu lembro que eu tirei ele pra ler no penúltimo ano, em 2018, nas férias. E em menos de uma semana eu consegui ler ele. Ele é um livro bem fininho, bem pequenininho, ele não é muito grande. E inclusive você lê ele muito rápido, porque ele tem bastante figuras. Então assim, às vezes tem uma foto que é praticamente só uma imagem e só uma legendinha embaixo, sabe? Parece um atlas, inclusive. Cara, esse livro, ele é perfeito. Vocês vão entender do que eu estou falando quando vocês lerem ele. Ele é específico pra arte, mas ele é simplesmente sensacional porque ele é voltado especificamente para vestibulandos, é específico para quem quer fazer vestibular, quem quer fazer Enem. E o melhor de tudo é que ele é dividido em arte geral e arte do Brasil. Ela traz primeiro toda a arte geral, traz lá arte pré-histórica, vem com arte antiga, sabe? Vem com arte grega, arte romana. Depois te traz pra arte clássica, aí ele vem com arte moderna, arte contemporânea. Traz lá desde a arte pré-histórica até, sei lá, pop art, até a modernidade contemporânea, sabe? É perfeito esse livro. E o que é melhor nele é que, além de tudo, além dele te dar um conhecimento de arte maravilhoso, é que ele te ajuda muito nas outras matérias, porque ele traz um contexto. Eu juro pra vocês, em 2018, eu não entendia absolutamente nada do que o meu professor de literatura passava. Eu juro que eu boiava na aula, literalmente. E eu aprendi muito mais literatura com esse livro do que com o meu professor. Esse livro, ele é simplesmente sensacional. Essas daqui são as 4 páginas que eu fiz
Lendo aquele livro, eu fiz um resumo nessas 4 páginas. Olha, eu comecei, por exemplo, arte do Paleolítico Superior, aí vem com arte do Neolítico. Tá vendo que eu deixei esses espaços em brancos? É porque eu ia colar imagens. Então, por exemplo, aqui eu trago arte romana. Aí eu trago arquitetura, pintura e escultura, porque além de tudo ela ainda divide, tá? É maravilhoso. E aí eu iria colocar, tipo, fotos pequenas só pra quando eu lesse aqui, por exemplo. Pintura, utilizada inicialmente para dar alusão nas construções, imitar um mármore ou uma janela aberta com algum animal, por exemplo. E aí eu ia colocar uma pintura aqui para poder exemplificar. E aí traz tudo, olha, renascimento italiano, arte românica, arte medieval. E o melhor de tudo é que, além de trazer arte, como eu disse, traz os outros conteúdos. Eu juro que vocês não vão se arrepender se vocês lerem esse livro. É uma leitura super rápida e eu tenho certeza que vocês vão me agradecer, gente. Esse livro, pra vocês terem noção, ano passado eu não comentei desse livro com ninguém, a não ser com os meus melhores amigos, tipo, meus 3 melhores amigos. Porque, cara, se todo mundo soubesse da existência desse livro, eu acho que todo mundo iria bem. Eu juro que se você nunca mais vai errar uma questão de arte, e não se engane, no Enem cai arte sim, você nunca mais vai errar uma questão de arte, porque esse livro vai te dar... Nossa, esse livro é perfeito. Inclusive, uma dica de arte é essa que eu falei pra vocês. Não deu tempo de eu imprimir pra eu colocar, porque o Enem chegou e eu tinha esquecido, mas enfim... vocês estudarem o conteúdo de arte e colocarem imagens pra você irem lembrando, não só em arte, mas em história também, sabe? Se você for uma pessoa muito visual, muito imagética, quando você for estudar, por exemplo, Guerra de Canudos, você coloca a capa lá do livro dos Sertões, sabe? Do Euclides da Cunha, e vai relacionando uma coisa na outra, ajuda bastante. Antes de eu dar dicas finais pra vocês, eu quero muito que vocês se inscrevam aqui no canal se vocês gostaram desse vídeo, esse vídeo foi útil. Eu fiquei bem chateada porque eu vi que 89% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal. E assim, por favor, se inscrevam, vai me ajudar pra caramba, sabe? A minha ideia é realmente tentar levar todo o conhecimento que eu tenho nisso, sabe? Tudo que eu aprendi nesses anos, me dedicando ao Enem, pra outros estudantes. Então assim, me ajudem a democratizar o conhecimento, por favor. Enfim, dicas finais. Façam as provas do Enem, façam as provas dos vestibulares, isso eu já falei pra vocês. Façam muitas listas de exercícios, porque ajuda pra caramba. Outra dica que eu tenho que dar pra vocês, esse jornalzinho aqui, esse daqui eu comprei em 2016, que é o jornal O Mundo. Ele é um jornal muito bom. Gente, eu juro, eu não estou fazendo publicidade nem pra esse jornal, nem pro livro, quem me dera. Eu não ganho dinheiro nem com o YouTube, eu não monetizo nem os meus vídeos do YouTube, porque não tem como. Eu preciso atingir 4.000 horas, até hoje eu não atingi. Mas enfim, esse jornal aqui, ele é maravilhoso. Ele é um jornal só de atualidades, geografia. Ele sai acho que de 2 em 2 meses, ou é todo mês, eu não me lembro. E são geógrafos do Brasil inteiro que se juntam e fazem isso. Se tá rolando guerra na Palestina, é um dos assuntos. Tudo eles falam, eles trazem assuntos. Eu comprei 2 na época. Por exemplo, aqui ó, refugiados e jihadistas, polos opostos de uma guerra regional. E aí vem explicando todo o contexto geográfico e tudo o que tá acontecendo atualmente. Ele é muito bom porque ele te ajuda não só pra geografia, mas também pra redação, porque te traz bastante repertórios. Eu lembro que na época eu tava falando bastante a questão das epidemias que estavam ressurgindo, e aí ele trouxe aqui, tá vendo, ó? Enfim, eu comprei ele na época de R$10, cada jornalzinho desse daqui é R$10. Ele é muito bom porque ele, assim, ele traz tudo, não só do Brasil como no mundo também, sabe? Então, por exemplo, se ele vai falar sobre aquecimento global, pautas que estão em maior evidência na atualidade, ele ajuda pra caramba. E por último, uma coisa que ajuda bastante humanas é isso daqui, ó, esse papelzinho velho. Quando às vezes você quer descansar, você quer assistir um filme, sabe? Tipo, obviamente você não vai ficar estudando sempre, mas eu gostava de assistir filmes, gostava de assistir documentários, de ver séries, coisas relacionadas a temas que poderiam me ajudar, sabe? No Enem. Tente assistir filmes que te façam memorizar. Eu gostava de assistir documentários, gostava de ver filmes da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra, do período nazista, do fascismo na Itália. Então, assim, quando você assiste, você acaba aprendendo bastante também, internalizando bastante. Às vezes até decorando alguma coisa que você não decorou na matéria por causa daquele filme, sabe? Eu tenho aqui uma anotação com várias coisas, vários filmes, ó. Eu não sei pronunciar. Pearl Harbor, acho que é isso, enfim. Stalingrado, a batalha final. O resgate do soldado Ryan. Hotel Ruanda. Diamante de sangue. Evita. Esse Evita nem tanto, mas enfim. Ele está de volta. O pianista. Encoraçado Potemkin. Troia. Tem os 300 lá, né? Enfim. Mesmo que sejam, às vezes, produções hollywoodianas, que tenham alguma romantização e tal, tragam alguma coisa
coisa que não seja exatamente fiel ao que aconteceu, só de ter alguma coisa já ajuda, sabe? Você já memoriza. Então tente no seu descanso ter um descanso consciente, sabe? Eu gostava de assistir filmes, gostava de ver documentários relacionados a temas que poderiam me ajudar em humanas. Isso ajuda pra caramba. E aqui eu dei só alguns exemplos de filmes, mas eu tenho muito mais filmes. Eu tenho uma lista gigante de filmes históricos que você pode ver um por semana, sabe? Um a cada final de semana, que já vai te ajudar bastante, não só, como eu disse, nos conteúdos de humanas, mas também na redação. Tem documentários, tem um documentário que é muito bom, que é Dias que Abalaram o Mundo. Eu vou trazer uma lista também no meu Estudigram, provavelmente essa semana ainda, acho que até segunda-feira. Eu tô fazendo um cronograma de posts lá, mas até segunda-feira eu vou postar uma lista com filmes e documentários que você pode assistir, que pode te ajudar bastante em humanas. Então, novamente, me siga lá no Estudigram que você fica por dentro. Um beijo e tchau, muito obrigada, gente. Se inscreva aqui no canal, por favor.